Para mim é uma imensa satisfação poder estar aqui falando um pouco sobre a minha experiência, no socioeducativo. Então, a minha trajetória profissional no sistema socioeducativo iniciou em 2003, né? Foi meu primeiro desafio como assistente social. E a Superintendência de Medidas Socioeducativas, atualmente, como é chamada, lá em 2003 era conhecida pela sociedade alagoana como CRM, que era o Centro de Ressocialização do Menor, carregando em seu nome, resquícios do Estatuto do Menor, como era antigamente conhecido o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, durante estes mais de 20 anos, continuo atuando e desempenhando minhas atribuições como assistente social na luta pela defesa e garantia de direitos de adolescentes em privação de liberdade. Assim, podemos pontuar o avanço na qualidade da medida socioeducativa de internação no estado de Alagoas, que vem sendo desenvolvida no nosso estado. Podemos pontuar como aspecto positivo, a ampliação do número de vagas para a medida socioeducativa de internação através do surgimento de novas unidades, tornando assim possível atender uma demanda maior de adolescentes que estavam em conflito com a lei, que estão em conflito com a lei, tornando ampliando com isso para mais de 13 unidades, havendo uma na região metropolitana aqui de Maceió, que é lá no município de Rio Largo, e também uma outra unidade que está para ser inaugurada no município de Pilar, certo? Também destacamos como melhoria a estrutura física nas unidades, Antigamente, lá em 2003, não se tinha a estrutura que hoje nós temos. Nós não tínhamos, naquela época, uma unidade básica de saúde com todo o arcabouço que nós temos, com todos os profissionais que hoje nós podemos contar, Naquela época, em 2003, a gente só tinha o quê? Uma enfermeira, um postinho, uma sala muito tímida, com alguns medicamentos, que de fato não tinha como dar suporte, que muitas vezes era necessário. Então, a gente cita como um ponto positivo a questão também da UBS, da Unidade Básica de Saúde, que existe dentro do complexo, dentro da SUMESE. E outro ponto positivo também é que atualmente nós estamos passando, todas as unidades estão passando por uma reforma estrutural para melhor adequar a realidade da medida socioeducativa e melhor acomodar, com dignidade e segurança os nossos jovens, os nossos socioeducandos. Com relação ao perfil dos socioeducandos, em 2003, para a gente fazer um comparativo com a nossa atualidade, a gente percebe que há uma grande disparidade, entre os que estavam em 2003 e os que hoje são acompanhados. Não é isso? Então, em 2003, a gente tinha muitos adolescentes que recebiam, que os juízes aplicavam a medida de internação devido ao roubo de uma galinha, onde eles justificavam em atendimento que tinham roubado essa galinha para matar a fome da família, Então a gente se deparava com muitas situações como esta que eu acabei de citar, Situações que, diante do olhar técnico, e a gente sabe que existem os equipamentos sociais, nos municípios que estão para dar esse suporte, que estão para acompanhar o adolescente no seu município, acompanhar a sua família e permitir que seja realizado um trabalho efetivo com essa família para evitar com que este jovem, com que este adolescente chegue ao último das medidas, que é a internação. Então, naquela época, em 2003, a maioria dos casos eram assim, como eu acabei de citar. Não que não houvesse os casos de homicídio, de estupro, de latrocínio. Existiam, mas era em menor número. Atualmente, a gente se depara com uma realidade
um pouco diferente, mas não tão distante. Né? O que é que eu quero dizer com isso? Né? Atualmente a gente lida, né, com a questão das facções, né, das facções criminosas que estão inseridas, infelizmente, na nossa sociedade. Né? Isso eu falo a nível de Brasil, né? É lógico que a gente deve remontar, trazer a nossa conversa para o estado de Alagoas, né? E a gente percebe o quanto isso termina interferindo no cumprimento, no desenvolvimento da medida socioeducativa, né? Porque traz grandes implicações, né, na vida dos socioeducandos, dos jovens e de suas famílias. Então, assim, os atos infracionais com que nós nos deparamos hoje, né, dos jovens que nós acompanhamos, continuam os mesmos. Porém, a gente cita essa questão das facções criminosas que estão aí, né, enraizadas já desde 2015, aproximadamente 2014, 2015, no meio, né, dos jovens da nossa sociedade, né, o que interfere bastante no desenvolvimento do socioeducativo, da medida do cumprimento da medida socioeducativa desses jovens, né? Então, além da gravidade do ato infracional, a gente tem aí essa interferência das facções criminosas.